E assim começa o primeiro vídeo do canal. Quero que você pare e pense. Imagina quando você era criança. Quando você convivia ainda muito mais próximo da sua família, do seu pai, da sua mãe, ou da pessoa responsável pela sua criação. E você começou a adentrar a partir daí na sociedade. Porque a escola, quando você vai entrar, ela nada mais é do que um demo da vida. Porque lá você tem relações pessoais, nela você ter uma boa reputação, ter uma má reputação, vão te dar consequências. Consequências essas não tão grandes quanto na vida adulta e não tão a longo prazo como na vida adulta. Às vezes uma consequência ruim que você teve na sua vida adulta pode custar o restante da vida. E na escola, a maioria das vezes não é bem assim, né? Então na escola, se você foi uma pessoa comum, você teve seu amiguinho, teve sua amiguinha lá e tal. E tudo certo até aí, certo? Não. Porque quando a gente começa a se relacionar com outros seres humanos, e como o ser humano propriamente, ele é um ser sociável, porque isso daí vai depender da natureza dele. Porque se o ser humano não é sociável, ele não ia conseguir viver em tribo. Se ele não consegue viver em tribo, não tem o porquê de haver uma sociedade. E se ele não consegue viver nem em tribo nem em sociedade, ele não se reproduz. Porque o nosso foco que diferencia a gente de todos os outros animais é justamente essa capacidade de conseguirmos unir uma grande tribo, que hoje denominamos como nação, certo? E você descobre que todos os traços que você tem dentro de si, eles não são tão benéficos você mostrar para todas as pessoas. Em algum ponto da sua vida você acaba descobrindo isso. As meninas, elas costumam ser muito mais sensitivas nesse sentido, porque para elas a reputação, talvez até mesmo por um fator instintivo, é muito mais evidente desde cedo do que para os meninos. E isso tudo que você vai mudando conforme a sociedade vai te falando, que você vai, talvez até mesmo de uma certa maneira, reprimindo essa vontade dentro de você, vai formando um lado que ninguém vê, porque você resolveu ocultá-lo. E esse lado é o lado que Carl Jung vai chamar de sombra, por exemplo, né? Se sombra é o que ocultamos, o que somos perante a sociedade, o que a sociedade nos vê, nada mais do que seria a luz da nossa personalidade. Se você conhece uma pessoa na rua e ela é muito carismática, saiba que apesar dela ser bastante carismática, ela tem um lado bom dela e tem um lado ruim dela, assim como todos os seres humanos que existem nesse universo. Isso daí é completamente normal e natural, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Só que qual o problema? Talvez, não só pelo cristianismo, de uma certa maneira com a analogia que a gente vai ter sobre pecados e tal, e de como erros, como o lado ruim é muito mais impactante você se endireitar, sendo que você está indo em direção a uma vida eterna, ou uma vida de eterno sofrimento, que seria o inferno, né? Uma eterna desgraça. Mas até mesmo porque, como estamos agora muito mais conectados, a gente está falando do Brasil que tem 300 milhões de pessoas, basicamente, se torna muito mais importante você ocultar esse lado. E às vezes as pessoas, elas ocultam tanto esse lado ruim delas mesmas, entendeu? Que elas acabam se desconectando desse lado, no sentido de atribuir que isso não é. Quando você, por exemplo, sente ciúme de alguém, você tem um relacionamento e você vê o seu amigo dando em cima da sua namorada ou da sua ficante, que seja, e você sente ciúme, a gente tende a falar que nós não somos ciumentos, e sim que tivemos ciúme, como se isso não fizesse parte da gente. Da mesma maneira, pessoas muito mais maquiavélicas, narcisistas, elas não se conectam diretamente com o traço da personalidade delas. É como se a ocasião fizesse o ladrão.
É só algo que aconteceu de estar, não é algo da psique delas. E isso é um detalhe muito interessante, porque isso daí vai entrar o como que a gente negligencia o nosso lado sombra. E isso pode, através do tempo, formar patologias, como citadas aqui anteriormente. Quando você entende e você vê seu lado sombra, e é muito importante você fazer isso, porque você vai estar ocultando metade de você. E quando você chegar no mundo adulto, onde há uma selva, há um mercado corporativo, há normas, há tendências, você descobre que nem sempre fazer o melhor como profissional somente é o suficiente para você chegar na sua promoção. Você descobre que outras coisas são mais importantes, principalmente no cenário brasileiro. Não posso falar de outros cenários porque eu não os vivi. Você descobre que, por exemplo, uma relação de corte, uma relação de bajulação, uma relação talvez até mesmo de manipulação, às vezes é mais conveniente do que você ser um melhor profissional, ter um curso mais técnico para sua promoção e para sua ascensão na empresa. Ou você suporta talvez muitas coisas que você não suportaria porque você está no emprego por conta da sua mãe, por conta dos seus filhos, por conta do seu pai, e você negligencia esse lado sombra seu. Você fala que basicamente você é uma vítima do destino. Quando às vezes você não é. Quando às vezes você no seu íntimo, você gosta disso. Você gosta da sensação de você ter um pouco mais de controle sobre as coisas. Você gosta da sensação que você conseguiu talvez mentir, talvez bajular e se render na empresa, e você mente para si mesmo toda vez que você fala que não, e você se distancia mais de si. E quais são as consequências disso? Nós vemos várias pessoas que tentaram enfrentar essa vida com ferro e fogo. Elas tentaram mostrar só o luz da personalidade delas, elas tentaram ser completamente sinceras. Só que o que a gente às vezes não consegue perceber é que a sinceridade, a gente às vezes vai levar algo como algo pessoal. Eu dizer minha opinião sobre o que penso sobre você, você não vai entender que é apenas a minha opinião. Você vai entender que é um ataque a você. Isso é muito evidente na questão da identificação do ego, saindo do cenário corporativo do trabalho, mas principalmente no cenário do futebol. Às vezes você falar que um é São Paulino e outro corintiano já é o suficiente para o corintiano assumir que o São Paulino é homossexual. Porque existe uma questão de cultura, existe uma questão de brincadeira e existe uma questão de identificação com o ego. Aí o São Paulino se sente fingido, falando assim, não, eu não sou homossexual, e começa uma briga. Pode parecer meio distópico, mas estamos num país onde as pessoas às vezes matam e morrem por R$1. Às vezes por menos disso também. Já vemos outros casos na TV que dizem isso, que corroboram o que eu estou dizendo aqui. E o fato de você não aceitar seu lado sombra é um motivo da sua tristeza, é um motivo do porquê você toma remédios. Você está num jogo que você provavelmente não queria estar. Você está num emprego que você não gostaria de estar, que você vê muitas injustiças e muitas inverdades. E você se sente fraco. O que digo para você é que você tem que gostar do jogo, você tem que amar o jogo, você tem que decorar as regras do jogo. Porque isso tudo te dá poder de mudança. Não é sendo o melhor profissional que você vai ter um poder de mudança, porque a gente precisa de relações sociais. Eu só consigo comprar alguma coisa de você no sentido de ideia, de serviço, que você é uma boa pessoa, se eu confio em você. Para isso você tem que me passar confiança. Muitas pessoas vão jogar sujo, muitas pessoas irão aparecer para mim com presentes. Porque eu ia aceitar justamente você só porque você é um bom funcionário que pode ameaçar minha segurança dentro da empresa. Entende?
porque você é sincero, porque você às vezes diz coisas que não seriam apropriadas a serem ditas naquela hora e naquela ocasião. O mundo não valoriza a verdade. A gente consegue ver isso através das mídias, das redes sociais, dos influenciadores, sobre como existem até mesmo brigas como existem brigas fantasmas, que o único intuito delas existirem é gerar entretenimento e gerar engajamento, porque tudo isso se traduz como mais dinheiro. Vemos pastores que não são pastores, vemos pessoas falando sobre fé e religião que nada sabem sobre isso, e vemos pessoas também que usam através desse lado sombra delas para ganharem dinheiro, e às vezes elas se perdem demais nessa sombra, como é o caso de algumas criadoras de conteúdo que acabam se arrependendo mais para frente quando elas veem as consequências que essa vida levou a elas. E qual que é o nosso conselho? É para você tomar o seu lado sombra como você mesmo? Não, não é esse o conselho. Porque tomar o seu lado sombra significa negligenciar a luz que é a sua personalidade. Você não é só o seu lado luz, você não é só o seu lado sombra. Você é essa fusão de positivo e negativo, de masculino e de feminino. Você é os dois ao mesmo tempo. Eles estão indissociáveis, entende? Você precisa que eles estejam em harmonia. Porque estando em harmonia, você vai entender mais sobre si mesmo e sobre suas reais capacidades. O mundo de hoje, não é que você precisa ser mau, mas você precisa ser forte o suficiente para se defender. E se você for forte o suficiente para se defender e ser forte o suficiente para ajudar até mesmo outro, melhor ainda, de guiar, ajudar o outro, mentorar o outro que você considera uma pessoa boa e tal, é a melhor coisa que você poderia estar fazendo. Então não negligencie esse lado seu, porque é você. Você é você quando você deita na sua cama e você está olhando pornografia, por exemplo. Não é uma paixão, é você ali, são seus gostos ali. Você é você quando você dá uma cantada em alguma garota ou algum rapaz, já tentando prever a resposta que ele daria. Entende? Porque você está planejando como o outro está. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim. Pode se formar um bom relacionamento disso. Você pode ter esse vício de olhar a tela do celular à noite e ver certas coisas e depois ver que aquilo era ruim. A sombra da nossa personalidade, nossa conscientização sobre ela, nos ensina muito mais, porque é da sombra que podemos colocar a luz e ver de que de fato somos. Com isso, havendo um equilíbrio, um melhoramento sobre você e um autoentendimento melhor.